Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast de Rosilda Camargo, um podcast que é patrocinado pela Emprework Contabilidade. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para falar sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre gestão de pessoas, mas o mais importante que a gente vai falar aqui hoje é gestão emocional. Você tem gestão emocional? Você sabe controlar os teus sentimentos, principalmente na hora da venda? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. E se você é corretor, tem uma imobiliária, trabalha no mercado imobiliário, hoje esse podcast é especialmente para você. Fica com a gente, acompanha, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, porque a gente tem muito conteúdo aqui. Toda semana, todo mês sai um conteúdo novo para vocês. E hoje eu tenho uma honra de apresentar para vocês a nossa entrevistada. Ela é simplesmente uma mulher que é, como é que eu posso dizer aqui para vocês, referência, a melhor, enfim, Andréia Barros. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, minha amiga. Uma honra ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, uma honra minha poder participar desse momento. Obrigada. A Andréia é especialista do mercado imobiliário, já teve imobiliária, já é professora, ela forma, né? Você tem mais de... Quantos corretores anuais, Andréia? Você participa da formação dessa turma? Não tenho ideia. Muitos, né? Muitos. Então, se apresenta, minha querida. Quem é a Andréia Barros? Quem é a Andréia Barros? Andréia Barros é uma sonhadora do mercado imobiliário. Tem coisas que eu ainda acredito que eu vou viver para assistir. Principalmente quando a gente fala de conhecimento do mercado imobiliário, né? Isso é uma utopia minha e eu acredito que a utopia ela é realizável. Eu acredito que é através do conhecimento que as pessoas alcançam o sucesso, o equilíbrio emocional, a satisfação financeira. Tudo vem através de saber o que está fazendo de verdade. Que legal, que legal. Vamos começar com polêmica já, minha amiga? Vamos começar com polêmica, adoro. Esse é um podcast que não é nada tradicional, não, é um bate-papo. Vamos cutucar o pessoal. Falando em mercado imobiliário, corretor, o que o corretor faz para entrar no mercado? Eu, né, na minha inocência, o que eu imagino? Que eu vou começar com a venda do mercado, uma venda de um imóvel, eu vou ganhar ali 100 mil reais de comissão, 30 mil reais de comissão. Acredito eu, e pela experiência que a gente tem dos clientes, a maioria, posso afirmar que 90% que começam nesse mercado, começam com esse sonho. Se não for 99%. Aí, ó. Porque, assim, tem ainda essa ilusão? Não é uma ilusão, né? Mas é uma esperança, vamos dizer. Não é uma ilusão, é uma expectativa. Expectativa, de ganho alto. Vende-se essa imagem do mercado imobiliário, porque quando estamos falando de venda de imóvel, a gente está falando de valores altos. Sim. Né? Então, assim, por mais barato que seja um terreninho lá não sei aonde, ele não vai custar menos de 100 mil reais. Você não encontra imóvel menos de 100, 150 mil. Uhum. E se aí, vamos pensar num imóvel de 100 mil. A comissão é 6%, então você ganhou 6 mil numa venda de um imóvel. Uhum. E o legal desse percentual da comissão que já é meio tabelado do mercado, né? Isso. Então o pessoal já sabe que sabe, vou abrir, vou começar a trabalhar, se eu vender um imóvel de 200 mil reais, eu ganho 12 mil reais. É 5%, 6% é a média padrão. 4% quando é imóvel de lançamento, direto com a construtora, daí é um pouquinho menos. Mas fica entre essa média, de 4% a 6%. Então, quando a gente pensa em 6%, você é contadora, agora me ajude. Eu já estou fazendo as contas aqui. Se eu vendo um imóvel de 1 milhão, eu vou ganhar 60 mil. 60 mil, isso. 60 mil. Qual é o emprego hoje no Brasil que me dá um salário de 60 mil em um dia? Eu trabalhei, essa é a ilusão que ele chega, hoje, não é o que acontece. Hoje é difícil você conseguir um emprego ano, né? 60 mil ano, 5% da população ganha isso. Então, e aí existe, né, essa expectativa
E eles vêm muitas vezes realmente acreditando nesse ganho fácil, mas não é bem assim. Porque existem várias coisas que envolve, né? Não é vender, você vender uma coisa assim, não é uma calça jeans que você está vendendo. Você está vendendo ali, às vezes, a economia de uma vida de uma pessoa. Então, não é tão fácil vender também. Mas é possível. Mas é possível. É possível. É possível, né, dentro de algumas técnicas, alguns conhecimentos, algumas habilidades que vai se desenvolvendo. Ninguém nasce vendedor, mas nós podemos desenvolver a habilidade de venda. Boa, segura aí. Segura que essa informação é bem importante. Vamos lá, você falou de desenvolver habilidades de venda. O que eu imagino, né? Nós temos 3 tipos de clientes, então é você entender que cliente que você vai atender. Se eu tenho cliente da classe C, os imóveis, né? Vamos dizer assim, vamos pegar, não é nem por classe, mas imóveis Minha Casa Minha Vida, que são valores menores, imóveis de já usados, num padrão de 300, 400 mil reais, é um outro público que compra, imóveis de lançamento já é um outro público que compra, e imóveis acima de 1 milhão é um outro público que compra. E acima então, de 15 milhões também. 15 milhões. 20, 40 milhões. Isso. Eu vejo que o corretor, ele é muito mais, tem mais ênfase, né? As pessoas têm orgulho de falar que sou corretora. Lá nos Estados Unidos, eu vi isso muito, né? Tipo, o corretor é muito respeitado, muito levado a sério lá, né? Uma profissão muito que exalta até, né? É orgulho de falar. No Brasil, ainda aqui, eu vejo que o pessoal, tipo, eu estou tentando, né? Às vezes nem fala que é corretor, que tô ali, estou fazendo uma venda. Eu entendo que, você acha que você precisa definir, eu vou começar a trabalhar agora como corretor, né? Porque isso na pandemia aconteceu muito isso, né? Na pandemia, o pessoal ficou sem trabalho, desproporcionalmente o número de corretores. E aí foi todo mundo... Todo mundo foi ser corretor. É, a maioria, né? A gente acompanha isso diretamente, né? De todas as profissões, assim. Foi a que mais aumentou, sim. Talvez por essa questão da ilusão de não fazer os cálculos e enfim, mas para desenvolver essa competência, pegar o que você trouxe ali, se eu vou atender públicos diferentes, me dá dicas aí. Quais são as competências que eu tenho que desenvolver, André? Primeiro eu tenho que entender quem eu sou, qual é o meu perfil. Cara, que sacada isso. Entendeu? Não é qual é o perfil do cliente, é qual é o meu perfil. Porque se eu não... Mas a gente, na ânsia de querer vender logo, você... Então, porque o que acontece no mercado? Todo mundo vislumbra vender o alto padrão. Pelo próprio valor do imóvel, né, e pelo que recebe por esse trabalho. Mas, às vezes, você não tem esse perfil. Você não tem dentro de você esse perfil. Então, eu já vi corretores que eu... mentorei para desenvolver essa habilidade, entender qual era o perfil para ele trabalhar, que estava lá 2, 3 anos tentando vender alto padrão e hoje ele ganha muito mais vendendo Minha Casa Minha Vida do que ele vendia em imóveis de alto padrão. Vamos colocar assim, se ele vendia 2, 3 imóveis por ano, hoje ele vende 10 imóveis por semana, um exemplo. Sim, sim. E que na soma, né, que daí entra numa outra questão, e eu não sei nem se eu posso entrar já assim direto, mas na questão de de um planejamento financeiro de quanto eu preciso ganhar durante um ano, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, o que eu preciso para viver? Cada um tem a sua régua, a sua prateleira. Tem pessoas que com 5 mil, ok, ele passa super bem, ainda consegue fazer poupança, consegue viajar, consegue, né? Sim. Outras pessoas não, outras pessoas elas precisam ganhar 20 mil por mês, 30 mil por mês. Então tem que entender qual é o meu perfil primeiro, o que eu preciso para a minha vida, que eu vou estar seguro emocionalmente, que a minha família vai estar segura e que eu possa ter tranquilidade para correr atrás dos meus objetivos. Caraca. Então, essa é o primeiro viés
que um corretor precisa entender. Então, sou professora, né, de TTI, e o que eu mais faço com os nossos alunos é justamente essa orientação. Começamos com a organização financeira já de cara. De cara, né? Assim, já pergunto para ele assim, qual é o padrão de vida que você quer? Porque é diferente, Rosilda. Se eu quero fazer... Não é o que eu mereço, né? Porque merecer, Não, a gente merece merecer é a uma lua. coisa. É. O que me satisfaz. Tudo que me satisfaz é aquilo que eu mereço. Sim, sim. Então, eu coloco muito isso para os alunos, que eles falam, professor, eu queria, como se vender produtos de nicho de mercado mais baixo de valor, fosse uma incompetência. E não é incompetência, pelo contrário, ele vende super bem e eu acho super difícil você trabalhar em qualquer nicho de imóvel. Porque primeiro você tem que ter o perfil para trabalhar com aquele imóvel. É o que te deixa feliz, né? Você sai de lá realizado também, né? Né? Sim. Por exemplo, eu sempre gostei muito de atender esse público do Minha Casa Minha Vida. Porque ele é um público... Eu gosto muito de serviço social. Eu gosto muito de trabalhos voluntários, é meu isso, me faz bem, eu gosto. Então, é um público que eu gosto de atender, porque me realiza mais do que aquilo que eu ganho. Ver que ali, sabe, a pessoa ganhou Realizou um o sonho dela. pouquinho e conseguiu comprar o seu imóvel, não importa em qual idade, mas conseguiu. Então, isso é uma coisa que me dá prazer. Se me dá prazer, o dinheiro vem como consequência. Mas tem pessoas que gostam, por exemplo, de atender o cliente tomando um frisante, um espumante, um tarará. Então, ele tem que buscar esse público. E aí, ele também tem que se adequar à linguagem e ao conhecimento desse público. Porque se eu estou numa prateleira mais alta de profissionais, que eu estou falando aí, né, profissões mais elitizadas, não vou nem citar nome para... Claro. Né, mas assim, profissões mais elitizadas na sociedade, eu tenho que ter, no mínimo, conhecimento do mercado imobiliário internacional, da real situação econômica do país que eu vivo, aonde que é melhor ele investir e que tipo de imóvel que naquele momento é melhor o meu cliente investir, se ele está fazendo um upgrade de imóvel para maior porque a família cresceu ou para um imóvel menor porque a família diminuiu e ficou só o casal. Nesse caso, já é um casal que vem de uma era não tão tecnológica. Então, o que eu, jovem, com 20, 30, 40 anos, preciso entender para atender um cliente 60 a mais? Porque ele não é, na maioria das vezes, tão digital como esse profissional, como esse corretor. Então, você entende que tudo é de dentro para fora? Tudo acontece de dentro para fora. Isso pega para qualquer profissão, né, Andréia? Você entender o que você quer para a tua vida primeiro. Sim. Então, primeiro fazer... Agora eu vou puxar pro meu lado aqui, né, mais racional, aqui, eu digo mais de exatas. Mas é o que a gente fala para os clientes lá, né? Fazer o plano de negócio. O corretor, ele precisa fazer um plano de negócio da empresa dele, porque eu vejo que a maioria dos corretores não enxergam a corretagem como uma empresa, né? Tipo, é um freela. Quando entrar, eu vejo que eu pago imposto ou não. Mas assim, se você faz o teu plano de negócio e você determina, eu preciso para meu padrão de vida hoje, eu preciso de 5 mil reais por mês, ou 10 mil reais por mês. Cara, eu preciso ter 100 mil reais no ano, 120 mil no ano, né? E a gente também precisa ter um planejamento não só para aquele ano, mas
para uma vida. Sim, A sim, longo sim. prazo. Eu acho que é aí que entra toda essa questão do plano de negócios. Aonde eu quero chegar, que é importante. E aí você vai fazer aquelas. Ah, tá, eu preciso de 10 mil reais, 120 mil no ano. Uma conta aqui para ficar fácil, né? Ok. Para eu ganhar esses 120 mil no ano, se eu for atender o público A, é um estilo de vida que você falou, mas você tem que ter em mente que pessoas atraem pessoas. Uhum. Precisa estar com a vestimenta correta, Tudo. né? Com o posicionamento Os de impostos em dias. impostos em dias. Você precisa ser um conhecedor de bebidas, enfim, Sim. é aquele lifestyle, né, que a gente chama, né? É o Exatamente. estilo de vida realmente, porque as pessoas se conectam com aquilo. Uhum. Eu vejo que os nossos clientes lá de imobiliária, o grande erro deles, principalmente agora donos de imobiliária, é colocar corretor para atender qualquer cliente. Cara, isso dá uma frustração tão grande no profissional e na imobiliária Eu também. acho que em todos, e até no próprio cliente que ele fala, não quero mais ser atendido por corretor, eu vou procurar um imóvel direto com o proprietário. Que você perde a confiança, né? Aí você fala, cara, o cara nem entende meu estilo de vida, ele não sabe o que eu quero, e como é que ele vai me oferecer um imóvel? É. Né? Assim, eu Então, não tenho uma estatística, uma métrica para te passar, mas todo mês, pelo menos um aluno que vem fazer a prova final do TTI, ele chega dizendo assim, professora, eu estou fazendo TTI para eu poder administrar os meus imóveis. Ele falou, porque ele nem quer ser corretor. Ele nem Não quer é. ser corretor, ele quer Quer dizer, é um cliente do mercado que não achou um profissional para atender ele. Exatamente. Meu Deus, Então olha ele só. vem justamente para ele aprender, para ele entender, para Uhum. ele saber para ele, né? Porque ele não achou um profissional adequado que atenda ele ali. Então isso, quando a gente olha, assim, é triste porque a gente tem muitos profissionais bons. E se essa pessoa não tem a felicidade de encontrar com um desses raros profissionais bons, o mercado inteiro paga por isso. Sim. Né? Ele não vai dar oportunidade para outra pessoa. Então eu acho isso triste na nossa profissão. É uma coisa assim que me incomoda. Uhum. E eu tenho meio que como propósito isso de querer mudar essa situação e mudar essa visão que a sociedade tem do corretor de imóveis. Tá. Então vamos lá. Então vou começar a trabalhar na área, corretor, faço a primeira dica e primeiro essencial, fazer o plano de negócio. Isso. Olhando o meu padrão de vida. Exatamente. Quanto que eu quero ganhar, ali eu vou definir que público que eu vou atender. Isso. Aí eu me conecto com alguma imobiliária que atenda esse público, eu vou começar a atender sozinho, mas vou prospectar, né, nessa situação. Ok, entendi. Essa é a tua primeira dica. Fiz meu plano de negócios, sei exatamente o que eu devo fazer. Agora, como eu vou fazer isso? Queria que você me desse dicas aqui de como que eu lido com a ansiedade, porque o corretor tem isso, né? Essa profissão tem esse gatilho da ansiedade. Cara, não está vendendo, não estou conseguindo, passou um mês, passou 2 meses e eu não vou conseguir atingir essa meta. Qual que é o que você indica para os corretores para controlar esse controle emocional mesmo, né? Para controlar essa ansiedade? Assim, olha, se ele tiver dentro do perfil de... Parou? Aqui? Volta de novo então? Não, só a resposta, né? Tá bom. Ok. Na maioria das vezes, essa ansiedade, ela é gerada justamente porque ele não entendeu qual é o perfil que ele precisa atender. Se ele está no perfil errado, isso vai acontecer. Vai gerar ansiedade. Se ele está no perfil certo, não gera ansiedade. Apesar que temos aí uma situação de... vivemos uma geração de ansiosos. Né? A sociedade está muito agitada, a tecnologia ela veio trazer essa rapidez, essa agilidade, consequentemente a falta do olho no olho. Então,
se você não humanizar o seu atendimento, é uma palavra bem clichê. Eu já tentei buscar uma outra palavra que substituísse, mas não encontrei. Não tem, né? Se você não humanizar o seu atendimento, porque assim, aonde que se perde muito e que gera ansiedade? A rapidez da resposta. Porque o mundo digital, ele é rápido. Então, veja, se eu não tenho paciência de pegar o meu celular para assistir um Reels do Instagram de 1 minuto, ele começa, e pode perceber que a maioria diz assim, não passe esse vídeo, assista até o final. Eu pulo. Vídeo que começa assim, eu pulo. Mas por quê? Olha a ansiedade da pessoa aqui. Olha a ansiedade, tipo, a pessoa já pula para lá. E esse interlocutor aqui, ele está pedindo, por favor, não seja tão ansioso. Espera o que vai vir. Então, nas 3 primeiras palavras, se o vídeo não me chama atenção, eu não assisto mais e passo para o outro. E assim é com o cliente. Se esse cliente não me responde de imediato, eu vou para o próximo. E aí, alguém vai atender esse cliente. Então, quando eu falo em humanizar, é você entender que as pessoas, elas não têm a obrigação de te responder no seu tempo. Elas vão responder no tempo delas. E eu preciso ter esse entendimento e aceitar que algumas pessoas vão me responder de imediato e outras não. Ok, mas você está falando isso o corretor. Do corretor. O corretor manda mensagem para um possível cliente. Tem que ter esse entendimento. Mas para tirar isso, cara, porque é ruim mesmo, né, André? Você manda mensagem e se o cliente não responde, você não sabe se ele está interessado no imóvel ou não. Se eu colocasse um prazo ali nessa mensagem, tipo, encontrei um imóvel bacana para você, mas preciso dar uma resposta até hoje à tarde, se você tem interesse ou não. Isso facilitaria, tiraria esse limbo que a gente fica sem resposta. Eu acho muito legal essa coisa de trabalhar com prazo. Que você ser mais direto, né? Mais objetivo. Exatamente. Eu gosto muito dessa coisa de trabalhar com prazo. Então, eu já faz alguns anos que eu não trabalho mais com a parte comercial de venda, né? Eu trabalho mais com a regularização e aí eu coloco prazos. Sim. Né? Então eu digo, olha, tá aqui o teu orçamento, ou eventualmente, não vou dizer que não, mas eu ainda vendo alguns imóveis por ano, né? Durante um ano eu vendo alguns imóveis e quando o cliente me procura dizendo, André, eu preciso de um imóvel nesse perfil, eu mando os imóveis para ele, faço a seleção, mando os imóveis e falo, olha, hoje ele está disponível, se você realmente gostar de algum, vamos agendar essa visita o quanto antes, senão você corre o risco de não ter mais esse imóvel. Isso é ameaça? Não, não é ameaça, é você esclarecer o cliente que é um imóvel bom, que está precificado adequadamente, está disponível no mercado, e que alguém mais ligeiro pode chegar e ele perder essa oportunidade. Né? Então, eu acredito que tem como... E isso ajuda a trabalhar a nossa ansiedade. Porém, um perfil que eu vejo assim acontecer muito com a grande maioria dos corretores é que quando eles estão ali atendendo um cliente, eles já estão tão sufocados no negativo que a ansiedade do negativo não permite que eles humanizem esse atendimento. Olha só. Entendeu? Então a gente... De tantos não que eles levaram, será? Não, o negativo que eu digo é o saldo negativo da conta bancária mesmo. Né? Ele precisa fechar, ele tem uma estrutura atrás dele que está esperando essa venda. Uma família... enfim, ou ele mesmo, que seja solteiro. E geralmente o corretor ele não tem nenhuma ajuda de custo, né? Não fixa. Tem nada. Ele dorme empregado e feliz no dia que ele vende e ele acorda desempregado e infeliz no dia seguinte, já cedo, 6 horas da manhã. Entendeu? Porque não tem o corretor. E aí eu entro numa questão, Rosilda, que eu entendi assim...
há um bom tempo atrás, eu fiz uma pós-graduação em planejamento estratégico e gestão de pessoas. E lá eu entendi que eu precisava ter um planejamento estratégico para a minha vida. Né? O que eu queria para mim, como que eu queria, como que eu ia caminhar, o que eu tinha que fazer para chegar onde eu queria chegar, enfim. Mas a parte financeira ainda era precária. Da mesma forma que se ganhava bem, se gastava bem, quer dizer assim, era uma sensação de nunca ter dinheiro. Por mais que se tivesse, era uma sensação de nunca ter. E eu me lembro que foi mais, né, que a gente se conheceu, e eu me lembro de uma palestra tua que eu assisti sobre gestão financeira. E eu entendi que esse ia ser o meu pulo do gato. Porque se eu não tiver uma gestão financeira, não tem como eu crescer. Porque se hoje eu ganho numa venda de um imóvel de 100 mil, eu ganho 6 mil, quanto me custou, o que é meu desses 6 mil? O que realmente é meu? Porque não é 6 mil meu. Isso eu aprendi com você. Não é 6 mil. Então, ali eu tenho que tirar 500 do anúncio que eu fiz, eu tenho que tirar 500 da minha gasolina que eu gastei para ir com 1, 2, 3, 10 clientes visitar aquele imóvel. Eu tenho que tirar lá mais 300 da nota fiscal que eu precisei emitir. Tenho que tirar mais, puxa vida, para esse cliente, naquele dia eu estava na rua, precisei passar num cabeleireiro. Quanto eu gastei com a minha manutenção de imagem pessoal? Porque isso faz venda. E o que sobrou dos 6 mil para mim? Esse foi o meu ganho de venda de um imóvel. O restante foi investimento para que eu vendesse o meu imóvel. E é essa virada de chave que o mercado imobiliário precisa ter. E isso fica muito claro quando eu vejo corretores, não sou contra trabalhar autônomo, né, desde que se tenha uma assessoria financeira adequada para tudo isso, mas eu vejo muitos corretores acreditando que, como a imobiliária paga um percentual da comissão dos 6%, cada imobiliária tem a sua política de comissionamento, de pagamento. E eles acham injustiçados no mercado. E aí eu defendo as imobiliárias. Porque que investimento que ele teve para fazer essa venda? Quem gastou com o anúncio foi a imobiliária, quem gastou com a internet foi a imobiliária, quem gastou com a estrutura de escritório administrativo foi a imobiliária. Ela tem um custo para isso. E aí, quando eles se revoltam e querem sair da imobiliária e me procuram, eu faço exatamente isso com eles. Eu falei, veja, se você for trabalhar sozinho, para você anunciar nos principais portais, você tem um custo. Custo fixo. Esse custo mínimo não importa se você tem um imóvel ou 20 imóveis anunciados. O valor é o mesmo. O valor é o mesmo e ele é mensal. Se você quer dar destaque, ele vai te custar um pouquinho mais caro. Um portal só não vai te resolver. Você vai ter que ter 2, 3, 4 portais. Aí você vai ter que ter um espaço para atender esse cliente. Não tem um espaço físico? Ok. Hoje é moda você atender numa cafeteria. Pelo menos o café dele você vai ter que pagar. Sim. E hoje, o corretor, ele não tem dinheiro, às vezes, nem pro cafezinho. É aí que entra, Você né, entendeu? André? E ele quer ser Sim, autônomo, mas ele não tem estrutura, mas ele reclama da imobiliária. Que tá dando a estrutura, né? Aí ele reclama do Cresce, vou falar bem assim em português, Lógico, claro. lógico, eu consigo. Ele reclama muito né, das ações do Cresce, mas ele nem sabe que ele, como corretor, regularmente habilitado, lá dentro do Cresce, ele tem uma sala
para ele atender o cliente dele. E você quer mais validação de um atendimento que está acontecendo dentro do conselho da sua classe? E o pessoal não sabe, né? Não sabe, não vai atrás para falar, mas ele fala mal. Sim, mas eu vejo outro lado também, né? Entende? Então, tudo cai na questão financeira mesmo. Sim. Porque quando você abre uma imobiliária, vamos falar, puxar aqui, empresa, né? Aí o pessoal tem essa confusão, né? Acha que, não, eu sou corretor, não sou empresa. Não tem ele imobiliária. é uma empresa. Isso, mas tem essa confusão, né? Não, eu sou corretor, não sou empresa. Aí não preciso pagar imposto, não preciso emitir nota, contador, então nem se fala, né? Pra que ter contabilidade? Enfim. E a imobiliária, ela já tem essa... Sem contar que na pessoa física ele gasta muito mais do que na jurídica. Gasta, né? Nós estamos falando de 27,5 direto, né? Entendeu? Então já começa ali o problema dele não ter esse entendimento. Sim. Hoje o corretor, se ele abrir uma empresa, um CNPJ, ele vai pagar 6% de imposto sobre a comissão que ele ganhe. Sim. Né? Então, se ele ganhou ali 10 mil reais, ele vai pagar 600 reais de comissão. Se ele ganha 10 mil reais na pessoa física, ele pode chegar a pagar 27,5. Então, quer dizer, já... Ele vai pagar 2.700. Para quê? Né? E aí, por uma questão assim... E aí eu acredito assim, sabe? Eu sempre brinco que o brasileiro, ele precisa ser estudado. Porque ele tenta de todas as formas burlar o sistema, dar um jeito no sistema. Mas se ele usar o sistema a favor dele... o negócio dele cresce também. mais. Ele está burlando ele mesmo, porque assim, eu vejo, ok, vou começar a ser corretor, entro agora esse mês numa venda, mas eu não fiz um planejamento de quanto eu vou gastar de gasolina por mês, quanto que eu vou gastar de internet no meu celular, porque eu preciso ter a internet para atender, o WhatsApp e tudo mais, quanto que eu vou gastar de almoço, porque ninguém é máquina, então assim... São aqueles pequenos gastos do dia que eu preciso planejar. Eu tenho uma mania, mas acho que é por causa já de ser contadora, eu não abasteço o carro de 50 em 50 reais ou 10 em 10. Eu também não. Eu gosto de encher o tanque porque eu sei que eu gastei 200 reais. Tá, eu vou lá e coloco mais 200 reais. Eu sei quanto que eu gastei naquele mês. Para mim, fica mais fácil esse controle, né? E já tenho amigos, enfim, que eles... eu coloco 20 reais. Todo dia, 10 reais. Eu tenho preguiça. Aí você se perde, porque você não sabe quanto que você gastou com combustível. Porque além de você colocar pouquinho, o combustível ele evapora. Então tem essa questão. Uma vez me falaram isso, eu não sei se é verdade ou não, mas eu acreditei que se você andar com o tanque cheio, o combustível não evapora, enfim. Eu não sei se evapora ou não, mas parece que rende mais. Mas eu sou dessa praticidade que você falou em tudo. Então, assim, eu sei que eu vou usar o carro. Mas aí tem essa questão. E aí a questão de mercado. Você sabe o que você consome durante um mês na sua casa. Vai lá e faz uma compra. Depois vai complementando, reserva um pouco da verba do mês para ir complementando com coisas da semana. Mas se você não faz isso, você se desequilibra totalmente. Não, e até a questão do carro mesmo, não pega, porque corretor sem carro não tem como, né, executar a função. Então, se eu preciso abastecer o meu tanque, eu sei que hoje a gasolina, enfim, vamos fazer de conta que gasto lá 200 reais, né? Eu preciso ter esse limite no meu cartão disponível, ou eu preciso ter essa reserva financeira que eu já fiz com a venda daquele imóvel que eu fiz e que está ali para tirar. Porque se eu não tenho isto, eu não consigo nem ir fazer visitas. Eu não consigo fazer plantões, eu não consigo dar um atendimento excepcional. Aí eu caio naquela situação de que eu vou reclamar aqui. Não quero fazer plantão porque não resolve, já fui em 10, 15 visitas. Aí ele começa a achar vende. Problemas dentro da profissão, né? Sendo que o problema está na falta de organização financeira dele. Tudo começa ali. E isso que você falou é uma coisa bem legal, assim. Eu me lembrei agora que nos cursos nos treinamentos que eu dou, eu sempre forneço para os alunos uma planilha de combustível em Excel prontinha. Ele só tem que colocar lá quantos quilômetros o carro dele faz por litro, ele tem que pôr algumas informações ali. E quanto está o preço, se é álcool, se é gasolina, quanto que está o preço do litro. Então, ali já vai dar
e aí ensino eles fazerem isso. Não misturem a passadinha do desvio do trabalho, entendeu? Então, tenta marcar a quilometragem do carro, a hora que está saindo de casa, para ir realmente atender um cliente ou ir até a imobiliária. Porém, se eu tenho que sair de casa para ir até a escola do meu filho, da escola do meu filho para o outro filho, e de lá deixar a esposa ou o marido, para daí eu chegar na imobiliária, faça cálculos separados. Sim. No começo é chato? É chato, depois passa a ser automático. Porque você consegue saber realmente o que você está gastando com o seu trabalho. Ou pelo menos tem uma média, né? Tem uma média, assim, cara, eu gastei R$300 e eu fiz tantas visitas, dessas visitas, quantas se converteram? Quantos quilômetros eu ando por dia? O que desses quilômetros realmente é trabalho? O que não é? O que é apoio de casa? Alguma coisa assim. Sabe que eu dou uma planilha para eles também, aonde eles colocam o atendimento do cliente, o deslocamento deles. E ali eles têm nessa planilha para eles fazerem um controle de atendimento desse cliente com datas, né? Quanto tempo eles estão sem atender esse cliente? Quantas vezes ele precisou ir ao imóvel? Qual é o período para ele poder visualizar qual é a dinâmica de trabalho dele, para que ou ele desacelere ou ele acelera de acordo com a necessidade que ele precisa. Porque ele tem que entender o quanto demanda uma venda em tempo. E tem muito corretor que faz isso no escuro? Totalmente. Sem dados? Não, eles não têm ideia. Eles correm muito, chegam ao final do dia... A tal famosa corrida dos ratos, né? Super cansado, estressado. Mas ele não tem os dados. Ele não consegue olhar para o dia dele, sabe aquele momento planejar que você para mesmo, e fala isso, assim, olha, planejar. meu dia hoje consegui dar conta de tudo? Porque ele não sabia nem o que ele tinha que dar conta naquele dia. Sim. Então, como é que ele vai saber se ele realmente cumpriu a tarefa do dia? Não marcou as visitas, né? E quando você planeja a tua semana, planeja o seu dia, fica muito mais fácil. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava em Porto Alegre, né? Só que antes de eu sair do hotel, eu fiz uma reunião. Então, planejei, fiz uma reunião, atendi um cliente, época de imposto de renda, né? A gente tem uma demanda aí... Bem grande. Aí, no aeroporto, foi um voo rápido, mas cheguei em casa, fiz mais 3 reuniões e depois eu vim para cá, né? Então, quer dizer, quando você faz um planejamento, a satisfação de você chegar no final do dia e falar, cara, hoje rendeu, né? Ou por mais que não tenha sido venda naquele dia, mas você plantou, você está prospectando, você está atendendo o cliente. E é isso que você falou, os corretores, eles administram a empresa deles no escuro. Porque eles não têm os KPIs, não têm os dados para dizer, olha, mês de março eu visitei, fiz tantas visitas e eu consegui converter pelo menos 2, 3 clientes. E ele mistura, né? Ele mistura esse, vamos colocar assim, o caixa, que seria de um negócio da empresa, com o caixa pessoal. E são duas coisas diferentes, né, Rosilda? Assim, é muito diferente. Você tem que ter clareza disso. Então, acaba misturando muito isso. Por isso que a gente vê tanta evasão na mesma proporção que entram novos corretores, saem novos corretores. A gente vê na mesma proporção, assim, ele é muito... Uma das grandes dores das imobiliárias é a retenção de talentos. Mas, não sei, talvez se elas propiciassem uma educação financeira dentro da sua imobiliária, eu acho que seria, assim, um diferencial, não só para aquele colaborador, mas para o caixa da própria imobiliária. Vamos lá, então, recapitulando aqui. A primeira dica que você deu foi se autoconhecer, né? Conhecer o teu perfil, o que você quer. Segunda dica é fazer um plano de negócio. Quanto que eu preciso para sobreviver, isso você
e quais são os sonhos Aprendeu da minha vida. no nosso curso, Didi, né? Numa palestra de gestão financeira. Ok, então se eu vou ganhar 120 mil no ano, eu sei que eu posso ter um padrão de vida de 10 mil reais. Senão, eu preciso diminuir um pouquinho, até pelo menos eu ter uma reserva financeira, né? Sim. Então, se eu tenho uma reserva financeira de 60 mil, aí eu consigo ter um padrão naquele ano, naquele valor. Tá, essa foi a tua segunda dica que você deu. Terceira dica que você deu foi a questão de anotar, né? De ter esses gastos pequenos anotados para você saber o quanto que você gastou para fazer aquela venda. Em qualquer outra atividade, a gente chama isso de CAC, custo de aquisição do cliente. Quanto que eu gastei para ter aquele cliente. E toda empresa tem esse custo, seja ela indústria, comércio, serviço, corretor também, né? Então, você não é uma pessoa física, você é uma empresa. Então, qual foi o meu custo de aquisição? Cara, para fazer uma venda, eu tive que fazer 100 visitas, N imóveis ali, né? Isso é um custo de aquisição, então meus 6 mil reais não é mais 6 mil reais. Porque eu tenho que tirar o que eu já gastei, tirar o imposto, tirar ali, aí eu tenho um valor que seria o lucro. Sim. Né? Essa foi a tua terceira dica. E a quarta dica que você deu agora foi realmente essa questão de a imobiliária fornecer uma educação financeira para a equipe de corretagem. Isso foi sensacional, porque assim, o mais importante, porque falar, o vendedor não quer vender, né? O corretor não quer vender, ele quer vender, ele precisa vender, né? Mas talvez ele está tão perdido que ele não sabe o que ele precisa vender, a quantidade que ele precisa vender. E isso a gente puxando para a contabilidade, isso é o que faz o sucesso dos negócios. Quando você tem a clareza dos números, aí você vai atrás de metas. Sim. Né? Eu vejo muito que as imobiliárias cometem coloca lá metas de visita. Ah, tem que fazer tantas visitas na semana. Tem meta de venda, tem meta de angariação, tem meta de não sei o quê, e ninguém fala da meta financeira do corretor, do colaborador. Não é a meta financeira da imobiliária. É do corretor. É a meta do corretor. Ele é meu colaborador, quanto é que ele precisa, porque assim, se toda pessoa que tem segurança financeira, eu posso estar muito equivocada, mas no meu pensamento, toda pessoa que tem segurança financeira, ela consegue desenvolver habilidades extraordinárias no lado profissional dela. E vai trazer resultado, não tem como não trazer resultado se você está tranquilo. Agora, se você, como a gente brinca, se você vende o almoço para comer a janta, e você nem dorme direito pensando que vai ser o dia seguinte, então assim, a gente já sabe que o sono, ele é o combustível da nossa vida. Se eu não durmo direito, eu vou acordar irritado. Se eu estou irritado, vai me gerar ansiedade porque eu não quero ficar irritado. Aí eu estou ansioso, eu vou atropelar o meu cliente. E aí eu vou perder mais uma venda. E aí o ciclo ele continua. Porque não é inventar a roda, é entender que a roda gira. Sim. E se nessa girada eu não consigo entender qual é a engrenagem que desencaixou no processo, ela vai descarrilhar. Né? Eu lembro que minha avó falava assim, olha, presta atenção, o trem está descarrilhando. Mas era uma coisa, né, figurativa quando ela dizia que a gente estava saindo da linha. Porque você tem que ter um foco, você tem que ter uma meta, e você tem que ter uma organização, e você tem que ter um planejamento em todas as áreas da sua vida. Ninguém é só financeiro, ninguém é só sentimento, ninguém é só técnico, conhecimento, é uma conjunção de tudo. Eu acho assim, às vezes eu fico pensando que para que as pessoas acordem, você tem que criar leis.
E aí a lei mal foi criada, as pessoas né, já estão pensando como que pode burlar essa lei. Olha, Sim. é louco, é muito louco isso. Então, Você sabe que com a reforma tributária o mercado imobiliário vai ser impactado diretamente. muito diretamente. É, todo, né? Todos Sim, vai os ser, profissionais, mas né, o mercado imobiliário vai dar né, vem um susto grande aí pela frente. Mas pensando do lado assim do ser humano mesmo, né, da pessoa, agora em maio começa a ser obrigatório a lei da saúde mental nas empresas. Aham. Assim, quando fala em empresas, as pessoas estão pensando em quê? Cidade industrial, indústria. É, E eles esquecem que imobiliária é onde mais forma pessoas doentes. de ansiedade. Ansiedade, competição, pressão, né? A questão de forças de venda, né? Então, o corretor, ele trabalha sobre pressão, sobre cobrança 24 horas, além daquela autocobrança que ele já tem a cobrança externa também. Tudo isso gera ansiedade, tudo isso vai acontecer o quê? Vai refletir no resultado dele. Tem um estudo que chama... Mas precisa uma lei vir para poder dizer que a gente tem que cuidar exato. das pessoas. Aí não faz sentido para mim isso. Sim. Tem um estudo que fala de inteligência... não é inteligência... inteligência emocional temporal, né? Que é você olhar para a tua equipe, e é legal até a gente olhar para nós mesmo, né? Que se você está pensando muito no passado, com pensamentos de coisas do passado, que você não conseguiu, o que você não teve, o que você conta está devendo, enfim, sempre no passado, você está depressivo. Essa pessoa, ela está depressiva quando ela fica pensando muito no passado. Quando a pessoa está muito preocupada com o futuro, Gera ansiedade. aí é uma pessoa ansiosa, né? Então ela está com ansiedade. Essa pessoa entender, por mais que ela não, eu não tenho ansiedade. Sim, você está com ansiedade porque você não consegue focar no presente, né? E tem aquela pessoa que foca só no presente, que aí passa por cima de qualquer coisa, eu estou fazendo, não estou pensando nem no futuro, nem no passado. A probabilidade de dar um burnout nesta pessoa é maior ainda. E aí, essa inteligência temporal, que chama, emocional temporal, faz muito sentido para as empresas. Né? Seja eu sozinho, como profissional liberal, como um corretor, ou eu dono de uma imobiliária, onde eu tenho uma equipe para atender. E aí eu consigo entender, puxar, né? Pegando o gancho das finanças também, porque a maioria... Quase que 80% dos motivos hoje de problemas, ele está ligado às finanças, ou é alguma coisa, ou é outra ali. E aí, não que dinheiro não compra felicidade, mas resolve muitos problemas e evita muitos problemas, né? Então, você dá uma certa tranquilidade. Eu falo sempre, administrar uma empresa com caixa... Ele não traz felicidade, mas sem ele ninguém vive. Porque assim, você administrar uma empresa com caixa é uma situação. Me dá uma empresa com caixa positivo, que tem ali uma reserva financeira, que tá as contas sempre pagas e ok. Eu administro e eu tomo decisões com muito mais facilidade. Quando eu tenho que administrar uma empresa que não tem uma reserva financeira, que não tem um caixa, que eu dependo da venda para pagar as contas, cara, a pressão é outra, né? Sim. Eu não consigo tomar decisões estratégicas, eu não consigo tomar umas decisões mais inteligentes, porque eu não tenho caixa para isso, né? E é aquele velho ditado, quem manda na empresa é o caixa. Sim. É o caixa que vai dizer se você pode mandar embora um funcionário problemático, é o caixa que vai dizer se você pode dispensar aquele cliente que você não faz mais sentido atender, é o caixa da empresa que vai dizer se você pode comprar... O caixa manda na empresa e o cliente manda no caixa. E aí, se você não tem esse atendimento ao cliente, você também não vai ter esse caixa para poder Amiga, administrar, mas aí não é? Não é. Eu vou discordar de você aqui um pouquinho, porque assim, eu tinha esse pensamento, que o cliente é essencial, né? O cliente manda na empresa. Mas se você sabe que produto que você vende, ou que serviço que você vende, o cliente ele vem. Isso é fato. Vamos pegar o exemplo do McDonald's.
Cara, o McDonald's ele não se preocupou com o cliente. Ele se preocupou com o produto. Ele criou um produto muito bem feito, um processo muito bem amarrado e ele treinou. E ele não se preocupou em vender pizza, outros lanches para concorrer com a lanchonete do lado. Ele focou ali, ó. Que aí pega o gancho que você falou. Se eu sei exatamente o que eu quero para minha vida, eu sei o meu padrão de vida, eu me conheço, né? Eu sei que eu prefiro. Sei que tipo de cliente que eu posso atender. Eu gosto de atender pessoas, né? Minha casa, minha vida, porque isso me faz um bem danado, né? Não, eu gosto de atender mercado imobiliário empresarial. É um outro ramo. É um outro ramo, né? Então, assim, primeiro eu me conheço. Ok, eu criei meu produto. Se eu crio meu produto, o cliente ele vem. Isso que você falou é bem certo, né? Assim, eu trabalhei muitos anos na parte comercial do mercado imobiliário, dentro de imobiliária, com vendas, locação. Mas eu fui entendendo, né? Eu fui entendendo dentro de mim que o que eu gostava mesmo era de orientar as pessoas a aumentarem o patrimônio dele. Não é, sabe, assim, aquele cliente pontual que vinha e comprava e que ele vai comprar talvez daqui 15, 20, 30 anos, não era esse cliente que eu queria atender. Quando eu entendi quem era o cliente que eu queria atender, foi quando eu abri o escritório para trabalhar com gestão patrimonial. Porque é esse cliente que eu quero atender, é sentar com ele e a gente estudar o que vai fazer, como que vai fazer, aonde, que tipo de imóvel que ele vai investir, qual é o objetivo dele de estar comprando aquele imóvel. Quando eu entendi isso, e é bem isso que você falou, né, com a bênção de Deus, assim, o escritório vai super bem. Aí o cliente vem, não vem? E ele vem, ele vem sempre, né? E é engraçado porque, engraçado não, é interessante porque você vai criando um perfil de profissional no mercado que as pessoas vão te conhecendo ao longo dos anos com aquele perfil. Você se torna referência, né? Que você vai mostrando. Então, às vezes chegam alguns clientes e falam assim, olha, Andréia, eu sei que você não atende quem só tem X imóveis, que eu tenho um limite. Eu tenho um mínimo de imóvel que a pessoa tem que ter para ela poder ser meu cliente. Um dia eu ainda serei cliente da Andréia Barros. Escutem isso. E aí eles falam, olha, eu sei que eu não tenho esse número e tal, mas assim... E aí eu marco um café com eles, porque eu preciso entender essa família. Porque não é assim, se não tiver esse mínimo eu não vou atender. Não. Às vezes ele tem um imóvel só, mas ele tem um projeto de vida. Sim. E quando ele tem esse projeto de vida, ele precisa de alguém para orientar ele nessa caminhada quando o projeto de vida dele é futuramente viver de rendas imobiliárias. Então, quem melhor para trabalhar com esse cliente do que um corretor de imóveis que está ali no dia a dia. Que entende, né, do mercado. Que entende do mercado, sim, que pode dizer para ele qual é a onda que ele tem que surfar naquele momento. Tá. Minha amiga, por mim a gente ficava aqui... Entendeu? É isso, eu acho que o mercado imobiliário, ele é tão fascinante. Complexo. Ele é muito complexo. Ele é complexo, assim, mas ele é fascinante. Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário, porque aí a gente já começa a falar de holding, de blindagem patrimonial, de, nossa, várias, aí, né? Dá mais 3 podcasts. Você pode ser assessor de pessoa física, que é isso, né? Até organizar as finanças pessoais ali para que isso se converta em maior investimento na parte patrimonial, sim, né? Se eu vou investir em bolsa, eu vou investir em imóveis, os imóveis físicos ou LCI, enfim, aí a gente vai, né? É uma delícia. Então, eu adoro isso. Quando você fala, eu vou ser corretor, cara, você tem um mercado gigante na tua frente, gigante, é assim, uma coisa louca. E as pessoas se apegam achando que é só venda de casa. Não é só venda de casa, né? O mercado imobiliário, ele tem vários nichos, vários braços para você trabalhar, que no final sempre vai acabar com a aquisição de um imóvel. Sim, esse é o objetivo. Né? Mas você trabalha de outras formas.
Então, eu acho isso muito legal, assim. Se eu tivesse que hoje deixar um insight para os novos corretores, para quem está iniciando na profissão, que está nos assistindo, né, e que vai dizer assim, ah, tá, mas ela é professora, ela falou que a gente tem que entender quem a gente é, qual o perfil de imóvel, mas eu estou começando agora e não sei de nada. A orientação que eu sempre dou para os nossos alunos lá da escola, e quem me conhece sabe quais são as escolas, né? Eu sempre coloco para eles assim, vocês têm 12 meses de matrícula, 12 meses. Aproveita esses 12 meses para fazer o estágio, eles são obrigados a fazer 160 horas de estágio no mínimo. Mas aproveite os 12 meses para passar por todos os setores dentro de uma imobiliária. Trabalha com plantão, com imóveis de lançamento, porque não é fácil. Você, e eu sempre falo para eles, o desafio maior é começar por imóveis na planta. Porque quem consegue vender o que ainda não existe, você está vendendo uma promessa de um imóvel, dali para frente você vai saber lidar com qualquer situação na tua vida. É desafiador eu chegar para você e convencer você que aqui vai sair um apartamento, tentar mostrar para você o que é 100 metros quadrados, né? Então, isso é muito desafiador. Então, começa por ali, que você está treinando o seu cérebro a ter respostas para as objeções do cliente. E o perfil do cliente que compra na planta é diferente do perfil do cliente que quer o imóvel pronto. E aí vai passando por todos os... Porque tudo é desafiador. Fazer captação de imóvel pronto, de terceiros, né, tratar direto com o proprietário, é tão desafiador quanto vender um imóvel na planta. E ali você vai se observando. Aonde me deixa mais feliz? Aonde me deixa mais realizado em trabalhar? Aonde eu me irrito menos? Né? Vamos sair Isso pouquinho é importante, né? dessa utopia. Aonde eu me irrito menos, eu gostei. É a utopia da felicidade. Sim. Porque a gente tem que entender que a gente se irrita. E tá tudo bem a gente se irritar. E que, às vezes, não tem conexão com o cliente. E tá tudo bem não ter conexão com as pessoas. Porque ninguém nasceu alecrim dourado que todo mundo tem que gostar. E tá tudo certo. É a situação, né? É a situação. Sim. É assim, esse perfil dá certo, aquele não. E ele tem um período de 12 meses para fazer isso. Aproveite esse período que você tem para passar, para justificar a tua passada em todos os tipos de imóveis que tem disponível para venda. Mas não, eles chegam já perguntando quando é que eles podem pegar o diploma. E quando é que eles vão ter o número do Cresce para eles poderem vender. Entendeu? Sem se conhecer. Então, aproveita. Eu falo muito isso. Aproveita os 12 meses. Eu sei que quando chega no mercado imobiliário, já chega assim, com a água aqui, né? Quase afogando uma vida financeira. A gente tem... eu seria hipócrita em dizer que isso não acontece. É o que mais acontece. Mas aproveita essa oportunidade, sabe? E se der sorte de ali no comecinho já conseguir alguma coisa, olha que legal. Investe naqueles 12 meses realmente para entender o mercado imobiliário. Tudo, não é só uma coisa. Que aí não tem como dar errado, entendeu, Rosilda? Sim. Não tem como ele sair no final de 12 meses sem entender. Hoje nós temos uma estrutura lá na escola de formação complementar para esse corretor no período de 12 meses, que é maravilhoso. Meu olho até brilha para falar disso, porque a gente contempla toda a jornada desse aluno. Não é o curso de TTI. O curso de TTI ele é básico. Ele é o necessário para ser corretor de imóveis. Mas para ele ser um profissional do mercado imobiliário, ele muitas vezes ele é bonificado com alguns cursos que nós temos
para a gente dar essa ajudinha, assim, Sim, entendeu? Para a sim, gente sim. dizer, olha, vamos. Tem pessoas que nem vêm fazer essas aulas. Porque é de graça, né? Ela não tem Não vai. interesse, Sim. entende? Então, é desafiador as instituições de ensino formarem bons profissionais para o mercado imobiliário, se a outra ponta do mercado imobiliário não entender isso também. Entendi. Com a tua experiência, você falou, né, você já trabalha no mercado imobiliário já há alguns anos, né? Passou por várias camadas, vamos dizer assim, né? Mas você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Depois da palestra de gestão financeira, depois de você olhar a tua empresa com um olhar mais técnico, mais contábil, né? Que é o meu ponto de vista aqui, isso mudou na tua empresa, mudou para você, a tua vida. 100%. 100%, porque hoje, assim, nada me abala. Eu tenho segurança financeira, então nada me abala. Porque você deixou uma reserva. Porque Sabe, quando eu você preciso, sabe. eu falo assim, Rosilda, Me ajuda. o que dá para fazer esse mês, né? Então, assim, sabe, eu acho que é primordial você ter um consultor Uhum. que faça a gestão financeira com um olhar diferenciado do gerente do banco. Porque se você anda na frente do gerente do banco, o que ele quer? Vender produto. Uhum. Ele quer vender muito produto para a gente. Porque ele tem metas para bater. Assim como o corretor tem metas numa imobiliária, o gerente tem metas dentro da agência. E quando a gente pega um especialista da área para nos auxiliar mesmo nessa gestão financeira, ela é completamente diferente de você conversar com o gerente do banco. E isso eu passei a entender em várias áreas. Né? Começou a me chamar a atenção em várias situações. Às vezes, a gente, na empolgação, a gente compra mentorias que não faz sentido nenhum. Quando você começa a fazer, você fala, não era bem isso. Uhum. E eu comecei, o ano passado, assim, eu comecei a refletir muito nisso. Né? Porque aquela velha história, a gente tem um planejamento para 6 meses, para um ano e para 5 anos. O ano passado a gente fechou em 5 anos e a gente teve que iniciar de novo para os próximos 5. E uma das coisas que eu precisava refletir e analisar com um olhar não romântico, não gourmetizado da situação, era na minha formação pessoal. Né? O quanto eu invisto, o quanto eu investi e o que isso trouxe de retorno e aonde que trouxe de retorno. E aí eu falei assim, não, aqui não está me atendendo mais. Então eu tenho que buscar outros lugares para que atenda o que eu quero para os novos projetos. Uhum. Então, muitas vezes, a gente precisa sair da nossa ilha, da nossa bolha, e olhar o que está dando certo em outras profissões. E trazer isso para o nosso negócio. Porque tudo é interligado, tudo é adaptável. Né? O que dá certo numa outra área, a gente tem que trazer para a gente. Uhum. E eu acredito que quando o corretor ele consegue entender isso e ele para de se comparar, né? Eu falo assim que a rede social está deixando as pessoas cada vez mais doentes. Quando ele começa, antes de se empolgar com a situação, isso foi uma lição que eu aprendi na dor. Uhum. Às vezes você se empolga com a aparência da visibilidade, quando você vai ver do outro lado, não era bem aquilo. Então, hoje, a rede social, ela traz essa facilidade muito grande da visibilidade. E ali, todo mundo nessa rede social acorda com uma jarra de suco de laranja fresquinho, passado na hora, na geladeira, um pão que a fumacinha tá saindo na hora, o café tá com um coraçãozinho bonitinho para postar. Sim.
Mas ninguém mostra os bastidores que para fazer aquele vídeo do sou feliz, vivendo no simples, no restaurante chique, não, vivendo simples para mim é lá no meio do mato. Uhum. Isso para Andréia. Outros vivendo no simples é no iate. Ok. E aí, como está a gestão financeira dessa pessoa? Como está a gestão emocional dessa pessoa? Será que no primeiro choque de realidade ela vai conseguir ter domínio emocional sobre a bolsa Louis Vuitton que ela tem? Encerramos por aqui esse podcast. Depois disso, Então é sobre Isso. isso. minha amiga, que aula, que presente que você entregou aqui hoje. Você passou as 5 qualidades ali, né, competências, vamos chamar assim, que o corretor, o profissional do mercado imobiliário precisa ter. Você passou agora, no final, fechou com essa chave de ouro aí, né, de realmente a gestão financeira, ela é essencial, ela é primordial em tudo. E quem é o tudo na vida. profissional que eu quero seguir? A gente sempre tem, sempre, Rosilda, a gente sempre vai ter um profissional na nossa área que a gente admira. Uhum. E você diz, puxa, essa pessoa vale a pena eu ter conselhos. Ter do lado. Eu tenho os meus preferidos, Uhum. né? Assim, que realmente eu admiro e cada passo novo, de cada projeto novo, eu peço a opinião, né? Peço a dica, porque realmente aquela dica me é valiosa. Então, quem são as pessoas que eu estou idealizando? É essa vida que eu quero e está tudo bem. Ou é essa que eu quero e está tudo bem também. Sim. Mas aí eu não posso culpar o mercado imobiliário. Perfeito. Perfeito, minha amiga. Muito obrigada mesmo por esse teu tempo de compartilhar, de dar essa dica, porque, claro que a gente começou esse podcast falando muito das dificuldades, né? Mas é um mercado muito promissor, é um mercado que tem uma rentabilidade boa. Você seguir esses passos, né? Que a Andréia acabou de compartilhar aqui, você vai ter muito sucesso. Tem muito sucesso no mercado imobiliário, como você teve, como vários outros profissionais que a gente conhece, que tem esse mercado. Mas é você saber quem é você, o que você quer, quais são, né, as competências que precisa ter ali. Conhecer o teu cliente, conhecer você primeiro. E aí o sucesso financeiro, ele é uma consequência, desde que você tenha os dados, né, muito bem amarrado. Uma aula que de presente aqui, ó, para quem está começando. Eu sempre acolho, sempre, né, pessoas que me procuram para pedir uma orientação. Conselho, eu falo, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas sempre ali é uma orientação mesmo, assim. Eu acolho com muito carinho, sabe? Eu acolho porque eu falo, puxa vida, essa pessoa, ela tá olhando para ela. Sim. Então, acho que vale a pena a gente investir em quem olha para dentro de si. Que bom. Eu acho isso muito legal. E o legal é você ter parceiros, né, nessa profissão. Por exemplo, você ter um bom contador, né, uma contabilidade que vai ser sua parceira ali para te ajudar numa documentação, agilizar documentos. Tudo. Até esses dias, né, você mandou lá quase meia-noite, me manda o DARF, não consigo já o DARF. Cara, para mim foi questão de segundos. Eu entrei, mandei. Então, exatamente. Para que sofrer, né? É. Tipo, a gente tem... Se você tem parceiro de um decorador, de repente você consegue valorizar o imóvel daquele cliente que está difícil de vender, porque você tem contatos, você conhece as pessoas. Sim. Você pode ter despachante financeiro, né, imobiliário. E assim, quando às vezes algum profissional me procura para tirar uma dúvida, a gente faz a mesma coisa com carinho, a gente faz com amor, faz com... E o corretor, ele acha que ele é uma profissão solitária, e não é. Não é. Você tem muito sucesso quando você faz parcerias, né? Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, exatamente. É aquela velha premissa, né? Antes de um CNPJ, tem sempre um CPF. Com certeza. Sempre, né? Sempre. E se eu estou comprando imóvel... A liderança da profissão começa no nosso CPF. Se eu não sei liderar o meu CPF... eu não vou saber liderar meu lado profissional, emocional, familiar.
Minha amiga, É eu isso. ficava aqui 2, 3 horas para você, mas a gente vai ter outros podcasts. Daí nós vamos mais para uma outra área de blindagem patrimonial, de Isso, a consultoria gente vai marcar um patrimonial. podcast só para falar Isso, para quem, de para quem quer investir já em imóveis, de né? blindagem patrimonial, Isso. de gestão. Investimentos em imóveis. Eu vou marcar e eu vou te convidar para a gente fazer esse Isso, podcast, vamos tá? fazer. Mas te agradeço muito, muito, muito Eu que mesmo fico por esse feliz, eu aceitar o adoro. convite. Quem não te conhece, para te encontrar, quais são as tuas redes sociais, quais são os Então, teus contatos? vai lá, anota aí. Meu Instagram é andreabarros.si. Então lá você vai encontrar muito conteúdo sobre tudo isso que a gente conversou e alguns bônus a mais também. Então, me sigam lá, tem o canal no YouTube também, que sempre tem vídeos de conteúdo, que a gente entrega com muito amor, com muito carinho para o mercado imobiliário, para que todos tenham a mesma oportunidade, independente do momento da vida que está, tendo ou não, né, recurso financeiro para fazer uma mentoria, um curso, alguma coisa assim, tem lá. Esse podcast já foi uma mentoria, né? Já de uma forma entregou. muito entregue assim com muito carinho. Ai, que maravilha. E eu posso dizer de carteirinha que isso é verdade, né? Então, aproveitem muito assim. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada mesmo. A gente agradece. Eu que agradeço. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui, você que já trabalha no mercado imobiliário como corretor, como profissional do mercado imobiliário, mas que não tinha essas dicas ou que não estava tendo esse sucesso financeiro. Olha de novo, se for necessário, volta o vídeo, anota as dicas que a gente deu ali. E aí você com certeza vai ter o sucesso financeiro na tua vida. Ele vai ser consequência das ações que você está fazendo. E se gostou desse vídeo, deixa um like, manda para aquele teu amigo que é corretor, que está trabalhando, que precisa ter essas informações. E nos acompanha aqui no canal, porque toda semana sai um vídeo novo falando sobre empreendedorismo. Te espero no próximo vídeo.